Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quaisqueres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que der na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças a Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou o vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele, e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos ao Coisas Quaisqueres, eu sou Dante Olivier, homem trans, multiartista e seu apresentador. Hoje nós estamos recebendo Popô Vaz, que tem 36 anos, é produtor de conteúdo pra internet, homem trans, é policial civil, inclusive, queria muito falar sobre isso depois, amigo. E é casado com Pedro HMC, do fundador do Põe na Roda. Muito bem-vindo, Pedro. Oh, Popô, meu Deus. Muito bem-vindo, Popô. Obrigado, Dante. Normal, né? A gente já fez, como é que chama amigo, aquele, coisa de corpos, né? Que eles falam de casamento. Então, virou uma pessoa só. Virou tudo uma pessoa só. Ai, amigo, e o pior é que o nome de vocês é parecido também. Aí, às vezes, você tá com um na cabeça, falou o nome do outro, nem percebeu. Sim, verdade. Muita gente confunde, tá? Não é só você, não. Às vezes a mesma pessoa fala, ô Paulo, aí depois, segundos depois, ô Pedro, ô Paulo, ô Pedro, nem percebe. Você tem... você fica fazendo casal com um nome parecido, meu Deus. Aquelas como se fosse proposital, né? Mas rola horrores. E parece que quanto mais tempo você passa junto da pessoa, você vai ficando parecido com ela. Sim, Tem uma coisa de uma áurea, assim, de um astral. Não é aura. Mas aí, vamos aproveitar essa deixa. Como é que chama aquele negócio? Homestase? Mestase? Como é que é? Eu não sei não, amigo. Na biologia. Algum biólogo deve saber, depois eles falam. Que junta aí que os corpos se juntam, vão se tornando tal qual uma coisa só. Que delícia. Mas aí, me conta um pouquinho sobre você. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Popô por Popô. Nossa, popô. Igual a Madonna, né? Popô ao quadrado, mas enfim. Então, sou homem trans, né? Sou formado em design de produtos, mas já saí da faculdade, já estudando para concurso na área de segurança. E passei no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu fui uma criança bem masculina, digamos assim, né? Dos estereotipos que a gente sabe. E também um pouco mais sozinha, assim, uma criança mais sozinha. Por quê? Porque na época, né, a gente já tem 36 anos, mãe e pai não deixava, tipo, menino dormir com menina, não podia ir na casa do coleguinha, sabe? Então, minhas amizades, que eram com os meninos, sim. tinha até certo ponto ali, não Sim. se aprofundava mais. Aí eu ficava mais na minha, montando Lego, ficava desenhando, sabe? Tipo, ficava mais introvertido. Sim. E durante tanto a fase da infância quanto da fase da adolescência, eu fui aprendendo a não me demonstrar tanta emoção para os meus pais e para outras pessoas, para eles não se preocuparem, não ficarem tristes comigo. E que eu não queria ver eles tristes, e para eles não ficarem tristes comigo. Oh, meu Deus, amigo, você quer um abraço? Aí eu criei essa crosta de pessoa. Aí muitas das vezes você não sabe o que eu tô sentindo. Eu posso estar aqui, ó, mas eu tô querendo te matar, ou eu tô querendo Tá chorar, toda né? cagada, toda fodida. Exatamente. Acho que é a maioria das pessoas LGBTs, né? Sim. Isso é uma vivência bem LGBT, né? Essa vivência, essa construção solitária. Essa vida meio... Especialmente assim, hoje em dia a gente vê na adolescência mais pessoas se descobrindo, se falando sobre o que elas são mais cedo, cada vez mais cedo, assim. Mas na minha época já era mais difícil, imagino que na sua, que é 10 anos mais velho do que eu, era mais difícil ainda. Sim. Porque a gente tava completamente sozinho. Não tinha mais ninguém igual. Nem na escola, nem
nem num curso, nem na rua, nem na cidade, às vezes. Nada, era você e você. Sem referência na mídia, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Como é que tu sente que essa falta de referência impactou, assim, tipo, além desse teu sentimento de solidão? Aí, cara, aí no caso, já que a gente não tem referência, a gente não tem nome pra coisa, né? No meu caso, eu fiquei angustiado, não gostava do meu corpo, queria falar que eu queria ser homem, mas eu achava que o pessoal ia me achar doido se eu explanasse isso, então eu ficava pra mim mesmo. E eu Uhum, só fui saber sobre o que era transexualidade, o conceito e tudo mais, quando eu tinha 25 anos, no final da minha faculdade. Ou seja, esse tempo todo sem caralho, saber o que eu caralho. era, sem tendo sentimentos angustiantes e sem saber por quê. Aí quando eu Uhum. encontrei com um menino no final da faculdade, ele perguntou se eu era trans. E eu assim, o que é isso, né? Aí ele me explicou, fui Que pesquisar é na isso, garoto? internet, e aí eu comecei a ver vídeos dos meninos tomando testosterona, aí sabendo mais sobre a transexualidade. Tudo gringo, né? Gringo, tudo gringo. 1 month on test T, 3 months on testosterone. É É, assim. exatamente. Exatamente isso, amigo. É porque foi na mesma época que eu, né? Eu entendi. Eu me entendi enquanto homem trans também com 16. Que eu foi bem nessa mesma época. E só tinha gringo. Eu também fui atrás de vídeo no YouTube. E era só esses vídeos assim, dos gringos documentando o processo da diferença, da mudança da testosterona no corpo deles. Sim. E a minha sensação muito forte era de que eu só podia fazer isso na gringa. Que eu nunca ia poder fazer isso aqui, no Brasil. E como é que você ia ter acesso à testosterona, sabe? Com os médicos daqui. Os médicos daqui não sabem, Sim. nem sabem o que é isso, sabe? Principalmente a transexualidade Sim. masculina. A feminina eles até podem saber, mas até por conta da história das meninas trans, travestis, né? Aqui no Brasil, que fizeram muita Uhum. coisa. Inclusive lá fora, né? Em Sim. foi Stonewall, né? Stonewall, Stonewall. O movimento LGBT, na verdade, amigo, é carregado nas costas pelas trans e pelas Sim. travestis, assim. Elas sempre são as vanguardas, elas sempre estão na frente, elas sempre puxam o carro, sempre levam a pedrada primeiro. Enfim, o movimento, a comunidade LGBT tem uma dívida gigantesca com as meninas trans que não pagou até hoje, não sei quando é que vai pagar. Né? Concordo completamente. No sentido de valorizar mais elas, assim. Elas estão sempre na frente, sempre, sempre. Sim. Fazendo as paradas acontecer. Mas aí, uma coisa a gente tá falando desse começo de processo e tal, e de descobertas, enfim. Esse é um assunto que eu acho que você já falou bastante, eu já falei bastante também em vários lugares. Entendo se a gente não quiser se aprofundar nisso. Mas eu fiquei muito querendo explorar esse teu rolê com a polícia. Como é ser um homem trans trabalhando dentro da polícia? Cara, olha, a polícia ela vem com um histórico, né, de preconceito, machismo, homofóbico, enfim, várias coisas. E tá tendo, hoje em dia, tipo, tá meio que reciclando, tá entrando galera nova. Faz concurso novo, vai entrando galera nova. Então eu Uhum, consigo ver, tipo, muito uhum, bem esse contraste das pessoas mais antigas com as pessoas mais novas. E ao mesmo tempo, pelo menos a Polícia uhum, Civil de São Paulo já está dando aula sobre gênero e sexualidade na CADEPOL, na Academia de Formação dos Policiais. E, inclusive usou um dos vídeos do Pedro, que pediu uhum. autorização para ele. Olha que legal. Chique, querelho. Estão começando a saber como lidar, estão começando a colocar nos papéis, até porque muitas leis já estão Uhum, mudando, por causa do nosso movimento, por causa da nossa uhum. militância, que muita gente, ai, fala militância pra quê? Gente, é pra isso que é militância. É pra ajudar a gente a amar as É, leis, é pra exatamente. ajudar a gente a ser respeitado, ter um mínimo de dignidade. Mas lá Uhum, dentro, eu, por sorte, né, enfim, eu fui respeitado até hoje, não tive problemas. uhum. E talvez seja também a questão da passabilidade, que pode me ajudar de alguma forma, sabe? Sim. Pode ser a Nem questão, todo mundo sabe que tu é trans lá. sim, pode ser a questão de, ou também o oposto, de Uhum. eu ser muito conhecido na mídia, eles podem ter medo de falar alguma coisa, Sim, sim, sabe? sim, Mas muitos também sei. são muito curiosos. Eu vejo que eles querem conversar comigo, Aham, mas eles ficam meio calados, assim. Aí aham, depois de um tempo, eu, pode fazer uma pergunta? Eu falei, gente, faço qualquer pergunta que vocês quiserem. Tipo, é bom se vocês saberem de mim de forma aham. correta do que vocês, na hora, falarem uma coisa nada a ver, sabe? Tipo, alguma coisa que a pessoa não vai gostar. E é isso. Aí a gente vai também
educando as pessoas quando a gente se interage, né? Porque uma coisa é eu estar aqui e você estar aí. Você não me conhece, a gente não se conhece direito, e eu tô no meu mundo, você tá no seu mundo. Outra coisa é quando a gente tem que se interagir, ou quando a gente tá no mesmo ambiente, e tem, tipo, vamos tomar uma cerveja depois, vamos conversar, vamos sair, sabe? Aí, sabe, vai tendo aquela Aquele mixigenação, rolê de aquela desmistificar, interação. né? Isso por isso que é a Sim. importância de... Desmistificar o que é a pessoa trans, o que tipo... A gente sabe do imaginário das pessoas, todo troncho, e sempre é muito comum você... Uma vez que você se apresenta, uma vez que as pessoas começam a interagir com pessoas como nós, elas vão percebendo, e às vezes elas têm coragem de chegar pra gente dizer como elas tinham ideias erradas sobre o que Sim, era uma pessoa trans. exatamente. Aí desmistifica tudo, e a pessoa vê aquilo, cara, por que eu tive essa ideia, sabe? O que custa chamar o nome da pessoa, vai mudar na vida dela, sabe? Enfim, os pronomes. Nada. Nada. Não muda nada. Nada. Só vai ter mais paz. Então, assim, é pra todo mundo. Pronto, acabou-se. Acabou-se. Tu acha que teve um impacto, assim, a tua entrada na polícia? Acho que sim. No momento que tu entrou, tipo, Acho que com sim. os teus colegas ali? Sim. Tem impacto bem positivo, assim, que eu acho. Porque, por exemplo, quando eu tava numa outra delegacia, na primeira delegacia, teve um cara lá, um policial, um colega, que não sabia como tratar uma mulher trans, que tinha acabado de entrar e que tinha sido... tinham feito preconceito com ela dentro de um banco. E ela estava assustada, porque ela teve que entrar para fazer uma boletim de ocorrência num lugar onde, historicamente, né, é transfóbico, homofóbico, machista, enfim. Sim, E sim. ele falou assim, Paulo, o que eu falo? Ele me chamou porque eu falei, gente, pergunta pra ela o nome dela. Aí, qual que é o seu nome? Ah, fulano. Agora, faço tudo no feminino, é só isso. Aí foi lá, falou tal. Aí perguntou se quer que chama que coloca no boletim que é trans, sei o que, fez tudo bonitinho. E a mulher, a moça trans saiu feliz da vida. Achando que ia, sabe, tipo, iam chamar ela no masculino por Sofri causa pra do caralho. documento, tal. Não, saiu feliz. E ainda orientei ele pra ela olhar na questão do cartório, que tinha acabado de mudar a nossa questão do processo, em vez de entrar com processo, vamos dar nome e O gênero, registro. o registro, que era mais rápido e Sim, mais fácil. E ela não sabia. Então ela saiu sim, mais feliz ainda, sabe? sim. Esses impactozinhos assim que vão mudando e a ideia. E depois repercutiu pra delegacia inteira e, tipo, positivamente, sabe? Aham. Aí você vai fazendo ali um movimento no microcosmo, num espaço pequeno, e todo esse movimento ele sempre vai gerar impacto mais pra frente e mais pra fora, né? É Total. essa coisa do trabalhinho de formiguinha que a gente vai fazendo na intenção do mundo melhorar, das paradas ficarem melhores. Uhum. Tu falaste de perguntas, de tipo que a galera pergunta. Queria saber de tu duas coisas. Quais são as Vai. perguntas mais comuns que tu recebe? E quais são as perguntas que tu odeia receber? Mesmo que você responda, porque você pode até responder, porque você vê essa importância. Eu tenho muito isso de tipo, eu acho importante estar respondendo as perguntas das pessoas, porque eu prefiro que as pessoas saibam das coisas por meio de uma pessoa trans de verdade. De trans de Sim. verdade não, mas assim, por meio, pessoalmente ali, com uma pessoa trans, trocando ideia, conversando. E enfim, prefiro isso do que ela criar uma ideia troncha na cabeça ou ir procurar por fontes tronchas. Mas ao mesmo tempo tem muita pergunta que tá no Google. Ou que tá cheio de produtor de conteúdo falando aí. Tipo, a gente tá na internet o tempo inteiro falando sobre essas coisas. Então, as pessoas não precisam estar incomodando as pessoas trans o tempo inteiro com perguntas. Como é que eu posso dizer? Como é que é o nome? Qual é a palavra? Superficial? Não sei. Não. Não é superficial, não. É tipo invasivas, com perguntas Vazio, invasivas. sim. É só porque isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, sabe? O limite que a gente tem que dar também, os nãos que a gente tem que dar, os espaços que a gente tem que estabelecer, porque senão a gente vai virando um grande Google que a gente não precisa ser, porque a internet tá aí pra informar, todo mundo tem acesso, quase todo mundo, a maioria das pessoas tem acesso à internet, e se você tem realmente essa curiosidade, você não precisa constranger uma pessoa pra isso, porque frequentemente eu já passei por perguntas constrangedoras que eu fiz não. Mas eu me coloquei no lugar de tipo, mas eu sou trans, eu sou diferente, eu tenho que responder. E aí eu venho percebendo que não.
Se me constrange, se me deixa sem graça, se eu acho chato, se eu tô de saco cheio, se eu já respondi 365 vezes essa pergunta, eu não preciso responder uma 76ª vez. Não sei nem se eu falei certo, gente. Desculpa aí, matemáticos. Mas assim, eu não preciso responder mais uma vez. Eu já respondi essa pergunta várias vezes. E assim, tem fonte, tem lugar. Hoje em dia, mais do que nunca, assim. Sim. Inclusive, esse próprio podcast é um lugar pra galera ter as perguntas respondidas sem eu precisar ficar respondendo sempre a mesma coisa. Ótimo. Já deixa registrar, gente. Vocês querem saber uma coisa? Olha lá. Vai lá e vê. Vai lá, escuta lá. Então, cara, tipo, a pergunta mais feita, eu acho que talvez seja qual que é o seu nome de verdade, seu nome verdadeiro ou seu nome anterior, sabe? Não tem por que a pessoa perguntar isso. E a que mais... Amigo, eu tenho um ranço. Nossa, é um saco. Mas aí eu falo assim, olha, essas perguntas, você é bom não fazer, a pessoa não gosta e tal. A gente vai todo educadinho, né? E... Eu falo sempre. Antes eu falava assim. Aí depois eu comecei a falar assim. Essa é uma ótima pergunta pra eu te dizer que eu não vou responder ela. E pra eu te dizer que você não deve fazer essa pergunta nunca pra uma pessoa trans. Isso. Se a pessoa quiser lhe dizer o nome morto dela, o nome do passado dela, ela, por ela, pode dizer. Se ela quiser. Mas você não pergunta esse tipo de coisa. E você não... Não... Esqueci o que eu ia dizer. Mas você não pergunta esse tipo de coisa. Sim. Nunca. Essa pergunta é uó. É péssima. O meu nome é o nome que eu escolhi pra mim. É o nome que eu mudei. É o nome que é meu. Estando no registro, estando no meu RG ou não. Mesmo que não tivesse ainda no meu RG trocado, não cabe a você qual era o nome do meu passado. Exatamente. E a que... talvez que eu mais odeie é a questão de como você faz sexo. Ai, Sabe amigo. por quê? Porque sexo não é só aquilo e aquilo. Sexo tem muito, gente, tem muita coisa. É muito mais vasto do que só Sim. isso. Meu Deus. Sim, amigo. Amigo, em todo podcast, todos que eu já gravei até agora, toda vez a gente entra nesse assunto. Porque é sempre uma questão, caralho. As pessoas não sabem transar. Essa pergunta, ela escancara como as pessoas não sabem transar, velho. Puta que me pariu. É uma limitação sexual muito grande. A galera vai descobrir sobre sexo, sobre sexualidade. O mundo é gigante, é muito grande. Tem várias formas de sentir prazer, cara. É surreal, sabe? A Exatamente. gente vai ter que dar uma aula aqui. Exatamente. Não, amigo, não se preocupa, porque em todos os podcasts tá todo mundo falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, se a pessoa escutar todos, eu tenho fé que daqui pro fim dessa temporada de Falando com Meninos Trans, as pessoas vão entender que não existe uma fórmula. E que se você está fazendo sexo por fórmula, você tá fazendo tudo errado. Exatamente. É aquela coisa do tipo, cada pessoa é única, você tem que... Cada pessoa, você não vai transar igual com todo mundo. Cada um vai ter um jeito de transar. Cada corpo vai ter um prazer diferente. Quando você vai lá, você tem que explorar esse corpo, esse prazer. E toda vez que alguém me vira pra vir com essa pergunta, você faz sexo como? Caralho. Aí eu faço, meu amor, você não sabe fazer sexo, né? Você tá me perguntando isso, porra. Todo mundo que você faz sexo, você faz do mesmo jeito? Então, meu anjo, então chorou pra você, viu? Eu tenho pena de quem tá lidando, lhe comendo, que for quem for. Né? Não descobriu vários tipos de prazeres que existem no corpo inteiro, gente. Aí, e ainda ficar nessa região, não. Nessa região. Né? Nunca nem encostou, nem o pedacinho da ponta da língua passou lá pra saber alguma coisa. No que ódio que eu tenho disso. Ai, enfim. Nossa. Ai. Não, sabe outra pergunta que eu odeio? Você é trans gay? Pois é. Nossa. Eu recebo muito DM, você é trans gay? Aí eu faço, meu anjo. Trans gay. Eu não conhecia essa classificação. Não sabia que... É porque a coisa da mistura do gênero, da ideia de gênero, com a ideia de sexualidade, com sei lá, a falta de contexto, porque geralmente essa pergunta chega pra mim na DM de alguém que nunca falou nada, nunca engajou um story meu, aí vem pá, e me manda uma dessa. Aí eu fico... Me dá várias agonias, assim, tipo... Se você tá dando em cima de mim, a abordagem tá péssima.
Se você tá curioso com isso, você tem 300 vídeos meus que eu tô falando sobre sexualidade. E em todos eles eu falo que eu sou bi ou pan, que eu gosto de gente. Então, assim, você tinha como saber disso se você minimamente consumisse meu conteúdo. 2, não é assim que você aborda uma pessoa que você chega pra perguntar. Até, tipo, quando você tá interessado em alguém, geralmente você cria um arco, faz uma conversa, dá uma chavecada, pra depois você, né, ver se tem a oportunidade lá. E aí me dá muito ranço também dessa mistura do gênero com sexualidade. Era só perguntar se eu era gay. Não, pior do que isso é assim. Também, se fosse assim. É assim, vira homem pra pegar homem. Tipo, Ai, puta que me pariu. Sim! Nunca ouviu falar de homossexualidade? Caralho. Caralho. ai meu Deus. Ai, mas você virou homem pra pegar... Sim, pô. Sim, Que caralho. Sou gay, viadinho, gay. Ai, amigo, tu falou, tu deu uma comentada, inclusive, sobre rolê de corpos com vaginas, que são reprimidos desde o nascimento, e essa coisa de descobrir o prazer, de explorar o corpo, já que a gente já tava falando sobre essas coisas aí de sexo, de blá blá blá, me conta um pouquinho desse teu processo. Cara, Conta pra gente. eu acho que a gente não é muito educado, né? Se passa nas escolas é muito pouco, assim, pelo menos na minha época foi bem rapidinho, assim. Então eu fui por mim mesmo, descobrindo essa questão do corpo e tal, os prazeres que eu tinha. E eu percebi, né, quando a gente vai crescendo, mas principalmente depois que eu e o Pedro a gente falou sobre isso, que o Pedro não sabia anatomia, sobre vagina nem nada, e eu ensinei ele, falei, olha aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu gosto assim, eu gosto assado, mas tem gente que gosta assim, gosta assado. Cara, no vídeo que a gente colocou, aliás, que ele colocou lá no Põe na Roda, um tanto de comentário de mulher cis hétero falando, eu queria que meu marido me perguntasse e fizesse assim comigo, cara, foi Sim. muito grande. Foi muito grande. E a gente consegue ver dentro disso daí do tanto que a mulher cis, no caso, e homens trans, são pessoas com vagina, são reprimidas a não se tocarem, a não se explorarem, Total. a terem vergonha do Muito. corpo, sendo que a pessoa com falo, tipo Sim. assim, já mostra, pros amigos, lá no vestiário. Já fala de Isso. punheta, já desenha a rola em tudo que é canto. Pois é, cara. E é rola. Pinta com meu pinto, essas porraiadas. Tudo é rola, nunca vi. né? É. Então é isso, cara. E a gente é tipo, senta, fecha a perna. Tenta fechar a perna, Desde não criança, pode ficar eu vi com muito muita fecha a gente, perna. não pode fazer muito sexo, tem que ser só depois do casamento, tem que se cuidar, não sei o que. Cara, todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que se explorar. Aí tem a questão da religião também, que também reprime muito, sabe? E é assustador, eu vejo que é muito assustador. Tipo, a pessoa não sabe os próprios prazeres por causa disso tudo. E tirar isso da cabeça, desde quando ela é pequena, que colocam lá dentro, né? Aí fica lá no seu interior, lá no inconsciente, pra tirar um processo muito demorado. É muita Muito demorado. muita psicologia, muita terapia, sabe? E tem que falar, você falando isso nas escolas, em todos os lugares, vai fazendo a pessoa se libertando, sabe? Mas é um tabu, cara. É um tabu, ninguém quer falar sobre. Não, e o maior problema disso tudo, isso assim, a sua relação com o seu corpo, com o seu prazer, ela é extremamente importante, mas é extremamente um tabu. Inclusive até para os meninos cis, porque eles são muito educados pelo pornô também, então assim, por isso que eles fazem essa pergunta, como é que o trans faz sexo? Como é que você faz sexo? Tá ligado? Porque tudo que eles sabem é o que eles aprenderam no pornô. Então, tipo, a educação sexual ela é importante. É importante a gente falar sobre, é importante a gente perguntar, discutir e comentar sobre, não só por uma questão de tipo a gente saber explorar o prazer, encontrar formas gostosas, divertidas pra todo mundo que tá na brincadeira, quanto pra saúde também, assim. É uma questão de saúde. E pelos tabus criados por religião, por moralismos falsérrimos, a gente tem muita desinformação sendo espalhada sobre saúde sexual, que é um grandíssimo desserviço para a sociedade por completo, porque essa galera acha que não atinge a eles, mas atinge. Atinge todo mundo.
Atinge quem faz sexo. E quem faz sexo? Quase todo mundo. Não vou dizer todo mundo, porque tem gente que não faz, mas tipo, quase todo mundo faz. Então, assim, é importante esse tipo de informação, porque é importante que as pessoas façam as coisas com responsabilidade. Sim. E a gente fala nisso tanto em questões de infecções, quanto em questões de, tipo, gravidez. Total. Por exemplo. E aí essa irresponsabilidade, muitas vezes, essas gravidezes irresponsáveis de coisas de não ter estrutura para cuidar de uma criança, responsabilidade para com uma criança, especialmente quando falamos de homens cis. Sim. É aquela questão, né? Tem que educar essas pessoas, os homens cis, porque às vezes eles acham que não estão sendo errados, eles acham que não estão fazendo coisa errada. Por quê? Porque a sociedade já faz daquela forma, eles vêm daquela forma e tentam copiar, fazer daquela mesma forma. E não. Não, é a coisa da educação que vem de eras, assim, é a manutenção de um sistema. Tudo estrutural. E a questão da gravidez, que várias formas de contraceptivos, tem também a questão de contraceptivo masculino, que a galera não quer explorar, né? Que é a questão do machismo também. Masculino, assim, da pessoa que... Machismo pra caralho. Tem pênis, né? Porque masculino também entra a gente, mas enfim. Que é outra nomenclatura que me irrita também bastante, né? Porque é aquela coisa, preservativo masculino, preservativo feminino. Poderia, assim... Sim. Poderia ter preservativo de pênis, preservativo de vagina. Pronto. Acabou. E também na questão dos abusos, né, amigo? Para as crianças, para os adolescentes. Sim. Até mesmo para os adultos, né? Saber, tem adultos que não sabem como que o abuso é feito. Sim. O que é um assédio, a importunação sexual, não pode tocar ali, não pode tocar aqui, falar isso uma criança. Isso tudo é educação sexual. E quem não tem interesse em educação sexual, falou sobre sexualidade, Sim. as próximas pessoas que são os abusadores, né? Então precisa... E eles acham que isso é o quê? Espalha, não sei de como, é uma coisa absurda, que educação sexual é pornografia. Eu não sei como que isso é espalhado, como espalha... E não é. Não é, gente, não é. Não, e é bizarro como essa desinformação é óbvio que você não vai botar numa classe, na escola, pra crianças de 12 anos assistirem pornografia, caralho. Quando a gente fala de educação sexual na escola, a gente tá falando de ensinar a criança a entender o que é um abuso, a entender... Nossa, tudo isso que você tava falando, assim, e que a gente veio trazendo, assim, fora... Porque a gente começou falando sobre de fato sexo e prazer, mas a gente foi entrando dentro desses outros aspectos que englobam a gente se informar e ter essa liberdade de pesquisar também sobre, né? E aí é óbvio que cada coisa é a sua idade, cada coisa é o seu momento, cada processo a época que lhe cabe. Ninguém vai estar dando uma madeira de piroca pra criança, caralho. Né? Nossa, gente, eu desacredito até hoje, sabe? Tipo, como assim? Acreditaram nessa fake. Como teve gente que acreditou neste caralho. Nesse caralho, literalmente, né? É bizarro. É verdade. É rir pra não chorar. Exatamente assim. Não, é inacreditável que a gente... Né, alguns anos atrás achando que tinha ter carros voadores, né, ia ter outra coisa, tecnologia, sei lá. Não, a gente falando sobre isso, falando sobre as antivacinas, falando sobre terra plana, falando, sabe, tipo, o que tá acontecendo? É absurdo, é doido. Ô amigo, a gente tava falando sobre tua relação, hoje em dia tu tá casado com o Pedro, né, vocês estão juntos há quanto tempo? Eu e o Peixe tá junto tem 4 anos, ele aqui. Desde 2018. E aí, tu se identifica hoje em dia como o quê? Homem trans, óbvio, mas como gay. Em orientação? Como gay mesmo. E como é pra tu, tipo, ser um homem trans e gay? Como é que é a comunidade gay, o universo gay, para com você? Cara, no começo foi foda, porque ninguém sabia sobre, né, a questão dos homens trans e tal. E eu tava começando a tomar os hormônios, aí eu... Enfim, eu tenho uma história aí, depois você me lembra de falar. Isso em que época? Em que ano, mais ou menos? 2016. Aí você me lembra essa parte. Lembro. Aí eu tava querendo ficar com homens. Aí eu tava no aplicativo pra pegação, essas coisas mesmo, porque minha libido tava lá em cima, né? Então também eu queria curtir um pouquinho. A testosterona veio, ele ficou... Eita, na necessidade. Subir nas paredes. Desse jeito. Todos os meninos trans que se hormonizam sabem disso.
Ai, a gente sabe. Da mesma forma que você se liberta também, né? Mentalmente e também por causa da testosterona. Aí você fica Sim. mais à flor da pele mesmo, assim, de bora. É. Aí nos aplicativos, no começo, os caras não sabiam, aí tinha muito falocentrismo, saca? Muito falocentrismo. E tem que sempre dar aula, né? Sobre o que era homem trans, né? Sim, toda vez que eu conversava com um cara, tinha que dar aula. Né? Aí vinha os caras falando que eu tava fazendo ali, lésbica masculinizada, sendo que não faz o menor sentido. Se eu sou lésbica, eu tô Caralho, lá vai se fuder. dentro, masculinizado, eu sou lésbica, gosto de mulher. Por que eu estaria lá dentro querendo É. ficar com homens? Não faria o menor sentido, mas enfim. Exatamente, não faz o menor sentido, anjo. Mas com o tempo, cara, principalmente depois que eu comecei a ter relação com o Pedro, muita gente veio conversar comigo, falando assim, gente, vocês abriram minha mente, ser gay, gostar de um homem não é simplesmente gostar de uma pessoa que tem pênis, pênis é só um detalhe, vagina é só um detalhe, sabe? Sexo, várias formas de fazer. E ainda tem muito preconceito dentro da própria comunidade LGBT sobre isso. E muitos falam que o Pedro é bi, que eu apenas sou uma mulher masculinizada, com barba, harmonizada, essas coisas assim, sabe? Mas se fizer um balanço, cara, a gente tá tendo mais um feedback muito mais positivo de alguns anos pra cá do que tava Do que negativo. negativo. E a gente, querendo ou não, a gente homem trans, a gente tem uma história muito mais recente do que as próprias mulheres trans e travestis, né? A gente começou, essa leva, Sim, a primeira sim. leva dos homens trans mesmo, veio logo depois do João Nery, acho que lançar o livro dele, né? Qual que é o nome, é verdade? O livro. Qual que foi o último livro que ele fez? Acho que é Viagem Solitária. Acho que daí pra frente, junto com a galera Sim. gringa, aí que tem, acho que O Viagem Solitária deu uma... foi Foi um up. E foi tipo assim, um há hype. uns. Foi um up. Eu tinha 25 na época, foi 2010 que eu comecei a ver. Lá pra 10 anos atrás, amigo. 2012, 11 anos 13, atrás. 14, começou a subir informações sobre homens trans e falar Foi sobre nessa época. homens trans. Então a gente tem poucos anos ainda, né? Foi. Porque a gente teve também... A gente teve Tarso viralizando também. Foi. E ele nem usava o nome Tarso ainda. Sim, O Pânico, né? Deu uma viralizada nele e Foi. tal. Eu não lembro como é que foi na época, mas eu imagino que tenha sido num lugar meio que hoje em dia teria envelhecido tal qual leite. Mas assim, ajudou também a informação a chegar sim, total. na gente. E a gente fazer, epa, eita. Que isso? Vamos pesquisar mais, vamos ver mais Yeah. sobre isso, É. sabe? A novela, ele na novela, que chegou a lugares que, tipo, inimagináveis. É porque ele na novela foi mais sabe? recente, foi bem mais recente. Sim, foi 2017. É, Mas ajudou pra caramba também, cara. Foi. Ajudou. Tanto é a novela. ajudou. Não, tá na novela, tá na Globo. Vai. E foi exatamente a novela que quando eu entrei na porque eu tinha feito tudo no feminino, né? Quando eu fiz o concurso. Porque eu sabia que eu não podia Sim. usar testosterona, porque eu poderia ser pego no doping quando eu ia fazer a parte física. Eita, verdade. Aí quando eu terminei tudo, falei, agora eu vou me Verdade. harmonizar. Aí eu fui chamar, aí demorou 2 anos pra eu ser chamado, fui chamado, já tinha barba, já tinha feito tudo. Eu cheguei lá na Cadepol Sim. e fui conversar com o pessoal lá. Aí eles falaram, eu gosto da novela, né? Tipo assim, já viraram a chave, saca? Aí eles falaram, bem-vindo e tal. Aí depois foi conversar com o pessoal lá todo pra mudar meu nome, que eu também já tinha acabado de mudar meu nome no processo e tal. E aí Sim. foi, sabe? Tipo, e isso Sim. ajuda, porque acho que se não tivesse isso, acho que eles iam fazer 1000 perguntas, eu ter que responder várias perguntas, aí, ia ser aquele trem chato, Nossa, não. entendeu? Aí ia ser um saco. Aquele rolê, aquela burocracia, aquela má vontade, né? Tu ia contar uma história aí de 2016 pra gente. Então, antes de eu começar a me harmonizar, tipo, eu me identificava, né, como uma mulher lésbica. E na época, tipo, na adolescência, Sim. eu já tinha ficado com meninos, já, várias vezes. E quando eu fiquei com a primeira menina, eu curti e namorei 7 meninos. Tipo, nesse meio tempo, tipo, não queria ficar com homem nenhum, saca? Não sei porquê, eu comecei a tomar testosterona, eu comecei a querer ficar com meninos também. Aí eu fiquei uma época meio bi. E hoje eu só quero ficar com homens. O problema era ser hétero. Ao Pedro aqui. Problema era ser. Não podia ser hétero. E o que ele não queria era ser hétero. Qualquer coisa menos hétero. E muita gente acha que pode ser da questão da cabeça, tipo assim, se libertando, sabe? Tipo assim,
Agora que eu me descobri Uhum. que eu sou homem, que no caso trans e tal, eu me liberto e fico mais confortável com o meu corpo. E outras pessoas acham que. Não, e não tem que provar uma masculinidade, Sim, né? exato. E outras pessoas acham que tá no DNA de alguma forma. E se você tá no corpo feminino, você vai querer ficar com a pessoa do gênero feminino. Se você estiver no corpo masculino, vai ficar querendo ficar com a pessoa. Enfim, o que aconteceu? Não faço a menor Eu acho isso meio ideia. Não lombra. faço a menor ideia. O que importa é que você seja Aham. feliz e faça o que você tem vontade, sabe? Tipo, não quero saber Aham. se. Ai. Eu me senti muito. Eu tinha uma lombra parecida, assim, de tipo. Eu ficava com o menino, bem jovenzinho, antes de começar a minha transição. Depois. Comecei a me apaixonei pela minha melhor amiga. Terminou que a gente namorou 3 anos. E aí eu fui ficando só com meninas. E aí eu tava me identificando enquanto lésbica e tal, naquele momento. E aí. Mas eu ficava com o menino também, de vez em quando, no sigilo. No sigilo. Só que eu, socialmente, não, eu sou sapatão. Epa. Só que eu ficava com o menino no sigilo. E aí depois que começou o rolê de transição e tal, depois de um tempo da transição também, não foi de cara logo, não foi assim que eu comecei a me harmonizar. Eu me namorei com menina também no começo da minha transição, enfim. E aí, quanto mais o tempo foi passando dentro da minha transição, mais eu fui fazendo as pazes e ficando de boa com o fato de eu gostar de menino também. Uhum. Então, teve um processo muito de. Eu senti que aquele meu momento ali foi muito eu tentando provar de alguma forma uma masculinidade. Que é uma coisa que absolutamente não faz o menor sentido. Sim. Naquele momento, era uma coisa que eu fazia inconscientemente, porque naquele momento era uma coisa que fazia sentido. Mas hoje em dia eu vejo que não faz absolutamente o menor sentido. Não fazia sentido antes, nem faz sentido depois. Mas era muito como o momento histórico que a gente tava. Os lugares sociais enfim. O momento histórico que a gente tava era muito. Isso fazia mais diferença. E assim, o meu estado psicológico também, sabe? De eu querer muito chegar nesse menino que eu queria ser, que eu me sentia, mas que eu não podia ser por outros lugares. E aí, enfim, a forma como a sociedade funcionava, a forma como eu me enxergava e como a gente era muito menos consciente desses papéis sociais e de gênero, me colocaram nesse lugar, sabe? De tipo, nossa, eu queria ficar com meninas pra ser mais masculino. Quando meu anjo, foda-se. E aí quanto mais você vai estudando gênero, percebendo, se sentindo bem, se sentindo confortável dentro de você, mais isso vai parando de fazer qualquer sentido. E aí hoje em dia eu sou totalmente bi ou pan, não sei, eu nem consigo colocar nome, porque eu entendo bi e pan muito como um momento histórico, assim. Eu entendo ambas as coisas essencialmente como a mesma coisa, mas existe um contexto histórico e político ali de que diferenciam elas. Eu não consigo me jogar especificamente num lugar, mas eu sou, tipo, nossa, muito bem resolvido hoje em dia com o fato de gostar de gente. Maravilhoso. E Foda-se. tem muita gente muitos meninos trans que vêm conversar com você, tipo assim, nossa, eu tô querendo ficar com homens, mas eu não tenho coragem, ou vão me achar menos homens por querer gostar de homens. Porque vira e mexe, tem muito menino perguntando isso, fala assim, gente, se joga, vai, sabe? Vai ter experiência. Amigo, eu nunca vi, não. Se mandou DM, foi uma das DMs que passou. Mas geralmente me chega. Tem muito menino trans, ou G ou B, no meu ciclo, assim, dentre os meus seguidores. Que ou é gay, ou é bi, ou é pan. Muito, 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 muito. O que é uma coisa que me deixa bem feliz de estar vendo como os meninos estão bem resolvidos, assim, nesse lugar, tanto com o seu gênero quanto com a sua sexualidade. Inclusive, porque acho que também porque você é novinho. E a galera mais novinha, cara, eu tô de cara que eles, tipo assim, eles estão nem aí, eles, sabe, se jogam, ficam com todo mundo. Na hora que dá vontade, eles ficam, eles Muito. não se definem ainda o que são, Muito. sabe? E respeitam pra caralho. Eu vou nas festinhas Sim. ali, cara, que foda, Eu sabe? acho isso chiquérrimo. Eu acho isso chiquérrimo. E quanto mais novo, parece que está mais bem resolvido. Sim. Porque eu já fico impressionado. A maior parte do meu público tem a minha idade, assim. Tá entre os 18 e 25. Daqui a pouco eu vou sair dessa faixa etária, né? Ano que vem. Tô saindo. Mas eu vou dizer que eu tô nessa faixa etária ainda bem. Ai, garotinho. Ai. Mas. E é uma pública. E assim, como é uma galera um pouquinho mais nova do que eu só, mas eu já sinto muita diferença. Eu sinto que a minha geração foi. Todo mundo leva paulada, todo mundo tá lascado. Não é fácil pra ninguém. Mas eu sinto que cada geração que vai passando
vai tendo mais espaço de respiro, vai tendo mais comunidade, vai tendo mais pessoas iguais, vai tendo mais espaço de acolhimento, sabe? Sim, nossa, maravilhoso. E aí eu sinto que, tipo, essa galera mais jovem, essa galera que tá antes dos 18 ainda, essa galera, tipo, adolescente mesmo, que tá entre 16, na verdade, e 18, é uma galera muito mais bem resolvida, muito mais de boa. Parece que todo mundo é bi, parece que todo mundo tá aqui, ó, suave, aqui, ó, E aí eu acho isso uma delícia. Esse é o Brasil que eu quero, esse é o mundo que eu quero. É um mundo que a gente tá Ao mesmo tempo a gente chegando. também vive num momento super... Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente vive num mundo super polarizado também, né? E a gente sabe que isso é uma bolha. É um Que contraste. tem muita gente aí... Ao mesmo tempo que a gente tá, tipo, se abrindo, um tá contraste. todo mundo... Tá aquela galera, tipo, fechando ainda. Porque parece que quanto mais a gente aparece, parece que incomoda essas pessoas, aí começa a ter conflito, sabe? Eu vejo isso de uma forma... Aí vai crescendo de igual por igual, né? Eu vejo isso de uma forma boa. Ao mesmo tempo que vai Boa, crescendo. porque se a gente tá crescendo e tá incomodando, porque quando você não fala, a gente não existe. A gente tem que ficar na surdina, a gente tem que ficar reprimido. Quando a gente começa a falar isso, começa a ficar puto Sim. e começa a ter esse conflito, quer dizer o quê? Que a gente tá ganhando força. Então eu vejo isso como uma coisa Sim. positiva, saca? Total. Eu acho super, super positivo, amigo. Se é pra incomodar, vamos incomodar, meu anjo. Quem tá incomodado que se resolva. E ele vai sair, mas daqui a Verdade. pouco volta, né? Essa pessoa incomodada. Ela vai sair e fala, oi, tudo jóia? Não, assim, a gente vê isso nas estatísticas, na verdade, né? Assim, a terrível estatística que a gente tem do Brasil ser o país que mais consome, o pornô mais consumido no Brasil ser de mulheres trans e travestis, e também, ao mesmo tempo, ser o país que mais mata mulheres trans e Pois é. travestis. Tá aí, né? Não precisa nem falar muita coisa. É bizarro. E uma coisa interessante, você quer colocar um outro assunto emendado nesse aí? Que eu tenho um outro interessante também. Se quiser puxar, pode puxar. Não, porque eu já, Pode puxar. falando da galera dos meninos trans que às vezes me mandam DM, falar também de homens cis que me mandam DM falando que se sentem homens, são homens, mas querem fazer cirurgia para ter uma vagina. Eles têm Uou. aquele negócio com... como é que fala mesmo? Com o corpo? Esqueci o nome, gente. Rejeição com o corpo é... Disforia? Eles têm disforia com o pênis deles e querem ter uma vagina. Aí eu pensei, cara, se nós, pessoas trans, uns têm disforia com a vagina, ou pênis, né, no caso das mulheres trans, fazem cirurgia e outros não, E outros por que não. que pessoas cis também não podem fazer isso? É uma cirurgia como qualquer Caralho, que outra, lombra. como, sei lá, aumentar os seios, diminuir os seios, fazer uma rinoplastia, sabe? Tipo, por que não? Uhum. E imagina o tanto de gente que... E não foi só um Amigo, cara, eu foram vou- vários caras. Imagina o tanto de gente, de homens cis, ou até mulheres cis, que tem isso, querem fazer, mas não sabem, entre eles, não tem um grupo, não tem força, não sabe o que fazer Não para tem uma ter discussão, não tem uma pesquisa, não tem um... Sim, não tem uma conversa, não tem um... Amigo, isso é um lugar pra se pensar pra caralho, assim. Alugasse um triplex na minha cabeça agora. Porque isso é óbvio que isso é uma possibilidade. Óbvio que isso é uma possibilidade. Mas aí, quais são as questões médicas, legais, éticas, morais, que envolvem tudo isso, sabe? E quanto isso não é discutido. Enquanto isso não é colocado em pauta. E quanto isso finge-se que isso não acontece. isso, né? Ou não quer que aconteça, para não ter mais trabalho, pro pessoal. Amigo, que lombra. Que lombra. Enfim, lombrei nesse assunto aí. Lombrei horrores. Mas aí posso passar pra próxima pauta. Fale, qual vai ser? Outra pauta que tá sendo super recorrente aqui neste podcast é relacionamentos aberto, como você colocou aqui. Relacionamento aberto. Gente, cara... Não, me conta a tua história. Então, tipo, eu e o Pedro, quando a gente começou a ficar, a gente começou a conversar sobre essas coisas e tal. E até mesmo quando a gente começou a namorar, a gente já pensava da mesma forma. A gente quer ter um relacionamento e também queremos, porra, vamos ficar com outras pessoas, quer transar com outras pessoas, sabe? Cara, eu fico imaginando assim, é meio que... Se você pensar, ficar com a mesma pessoa, fazer sexo, ou ter mais beijo, troca de qualquer coisa, com uma pessoa só pro resto da sua vida, assim, sabe? Você casa e fica só ali, acabou. Sabe, as coisas são mais...
pode ter gente que faz isso e gosta, e um casal que é monogâmico sempre faz isso. Ok, pode ter. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não são assim, sabe? Eu acho que foi uma coisa também bem colocada, bem construída na humanidade. E rola um... Com questão de... aí tem umas histórias de propriedade, posse de corpos, enfim, dessas coisas assim. Sim. Cara, tem vontade. A gente somos indivíduos únicos. Nós temos desejos únicos. E também temos desejos junto, né, com a pessoa que a gente tá, ou com outras pessoas que a gente tá, porque tem gente que tem trisal, tem cara de coisa. Então, porra, vamos Sim. respeitar também nós mesmos e as vontades dos outros, sabe? E vamos curtir As vontades individuais. as vontades individuais. Vamos curtir isso. Até Eu acho fortalece. que rola um rolê de falso moralismo, desse... Até fortifica, fortalece, Fortalece a a relação, relação, né? saca? Nossa, é muito bom, é muito melhor, sabe? E quem tiver vontade, cara, conversem pra ver se vocês querem abrir ou não. Essa dinâmica com vocês surgiu bem naturalmente, né? Já desde o começo, né? Foi. Uhum. Eu acho que isso que tu tava falando também, vem um moralismo aí que ele é muito falho e muito imposto, entretanto, pouco seguido, sabe? A galera fala, tem um bocãozão pra falar, mas depois tá lá fazendo merda. Aí tá Aí traindo, deu em quê? aí mentindo, aí acaba a relação, Sim. mas é negócio da pessoa, mas não sabe como falar, Sim. sabe? Tipo, conversem, Sim. sabe? Se permitam ver, troquem experiências. O ser humano ele tem muito medo. O ser humano não se questiona sobre as coisas. Por que que é assim? Por que que são só duas pessoas? Por que tem que transar só com uma pessoa? Por que tem que, sabe? Por que que tem que vestir assim? Tem que vestir assado? Por que que tem que ser só passivo? Por que tem que ser só ativo? E por que que isso seria sinônimo do amor ser menor? Sinônimo de quê? Não vi. E por que que isso seria sinônimo do amor ser menor? Né? Porque tem muita gente que, Cara, tá nesse lugar também, né? tem gente que fala isso, que a alma gêmea completa outra parte da laranja, a outra metade da laranja. Fica naquela ilusão, sabe? Tipo, ai, é meu príncipe encantado. Cara, não tem isso. Tudo é com conversa, Sim. tudo é uma questão de convivência, de companheirismo, de confiança. De diálogo. Não tem aquela coisa, não, para. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu vou jogar um link aqui para que sim, você que está escutando este podcast aqui agora, neste momento, quiser ouvir mais sobre esse assunto, vamos para o podcast com o Thiago Peniche, porque a gente falou podcast, eu não sei nem o que falar aqui, porque senão eu vou me repetir lá, porque vai ficar a mesma coisa. Então eu recomendo você ouvir lá, porque a gente falou bastante sobre esse assunto aqui. Fiquei curioso. Mas, tu já tinha vivido outros relacionamentos nesse formato, amigo? Então, não tive, cara. Os relacionamentos antigos, que antes do Pedro, foi todos com meninas. E eu não tinha essa ideia de não monogamia, né? De relacionamento aberto. Então, a primeira vez mesmo foi com o Pedro. Ai, amigo, é isso. A gente chegou ao fim do nosso podcast aqui já. Foi uma conversa super gostosinha, super massa. Espero que a gente tenha ajudado vocês com questões, com perguntas. Podem mandar perguntas e questões para o podcast, para o e-mail do podcast, para o nosso e-mail Producão Dante Olivier. E aí você pode mandar perguntas, você pode mandar relatos, histórias de vida, mas sempre coloque qual o nome do assunto. Bote no título lá qual vai ser, o que você vai estar falando, pra gente poder estar separando direitinho. E amigo, suas palavras finais, mande suas redes aqui pra gente. Lhe seguir. Quem não lhe Então, segue. gente, eu tenho o Instagram, que é popô, P-O-P-O_Vaz, que é V-A-Z, tanto no Instagram quanto no Twitter e quanto no TikTok. São os três aí. E o que eu tenho pra falar? Gente, se amem, se permitam, não tenham medo, sabe? Tipo, vai. E pais e mães, acolham seus filhos. Não fica querendo colocar muita aquela coisa de barreira, de segurança. Não, a pessoa vai ter que andar por si própria a vida inteira, sabe? Sim. É uma ilusão, né? É uma grande passando por ilusão. alguma coisa, converse com eles. E, cara, o mundo ele é diverso. Não dá pra você falar, filho, você vai ser isso e aquilo e acabou. Não, sabe? Deixa ele ser ele, deixa ele ser livre, sabe? O mundo tá muito... A gente só vive uma vez. Deixa a pessoa ser feliz. Vamos ser felizes.
E com essas palavras fofinhas a gente vai ficando por aqui. Eu sou Dante Olivier, você pode me encontrar nas minhas redes como Olivier Dante no Twitter e Instagram e Dante.Olivier no TikTok. Então é isso, até o próximo episódio. Um cheiro pra vocês. Beijo, gente. Beijo, Dante. Obrigado. Obrigado.